E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer essa videoaula para vocês, vou tentar ser o mais conciso possível, para vocês não perderem tempo e eu poder ajudar vocês em relação ao assunto, um dos assuntos que vai cair na prova, que é estudos de rastreamento. Vou tentar esclarecer alguns conceitos. Eu acredito que esse assunto deve ter sido bastante discutido na aula, quando eu passei na Epidemia pelo menos. Foi bem discutido, porque é um assunto bem interessante. Quando devemos fazer testes de rastreamento em pessoas saudáveis é uma das coisas que a gente mais se preocupa, né, no dia a dia, porque toda hora a gente convive, a maioria das pessoas que a gente convive são pessoas saudáveis, né, e a gente sempre fica naquela dúvida. Será que a minha mãe, com os 40 e poucos anos dela, merece fazer uma mamografia? Tem que fazer uma mamografia? Merece não no sentido da pessoa merecer, mas sim no sentido, essa mamografia vai ser benéfica para ela? Bom, todas essas questões são muito importantes a gente discutir. Então vamos lá. Bom, a minha fonte principal dessa apresentação, essa videoaula, foi o Fletcher, esse livro, que é bem bom assim para vocês tirarem dúvidas em relação aos conceitos, tá? Eu tirei praticamente tudo daí e mais os slides que o professor passou para nós. Esse slide eu tirei dos slides do professor Ricardo, tá? Para mostrar um dado muito interessante, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, por exemplo, o câncer de tireoide, estão sendo feitos vários novos diagnósticos ao longo do tempo, mas a mortalidade em relação a esse câncer continua estável. O mesmo vale para o melanoma, para o câncer de rim, para a próstata, ó, tá vendo aqui, ó, tem um baita de um aumento em relação aos diagnósticos, mas a mortalidade ela praticamente não se altera. Câncer de mama também. Então aí entra uma grande discussão, será que a gente deve fazer exame de rastreamento ou não? Porque o que mais importa, né, é se fazer aquele exame de rastreamento vai alterar a mortalidade dos nossos pacientes, certo? Se esses pacientes vão morrer menos, os rastreados vão morrer menos dos que os não rastreados. Porque depois a gente vai falar, rastrear uma doença, submeter pacientes saudáveis a um teste, nem sempre vai ser uma coisa benéfica, apesar daquela lógica que quanto mais precoce a gente detectar uma doença, melhor vai ser o prognóstico, né? A gente sempre tem essa ideia de que a gente vai salvar as pessoas se a gente diagnosticar as coisas em mente. E esses estudos grandes de rastreamento nos mostram que nem sempre é assim. Bom, pessoal, vamos falar então de prevenção clínica, que vai ser o assunto principal da monitoria, tá? Quando a gente fala em prevenção clínica, a gente está falando basicamente de 4 coisas. De imunizações, que envolve as vacinas, que classicamente a gente já conhece. Rastreamento, que vai ser o assunto principal da monitoria. O aconselhamento comportamental, que envolve basicamente mudanças do estilo de vida, tá? Que mudar o estilo de vida tem que ter um embasamento científico. Não adianta nada a gente ficar falando para as pessoas comer, por exemplo, mais verduras e aquilo pode ser um sacrifício para as pessoas. E se a gente indicar uma mudança de estilo de vida sem embasamento científico e sem evidência de que aquilo funcione, talvez aquilo só incomode a vida da pessoa, tá? Então é importante a gente fazer aconselhamentos comportamentais com base em evidências sólidas, tá? A quimioprevenção, que seria o último tópico, se refere ao uso de fármacos para prevenir doenças. Por exemplo, lá quando a gente nasce, se faz profilaxia com antibiótico no olho dos recém-nascidos para prevenir a oftalmia gonocócica, tá? Eles pingam uma gota de um metal lá que eu não me lembro agora, tá? Para prevenir infecção. Isso aqui é minha prevenção. O que a gente vai falar vai ser o rastreamento, tá? Rastrear normalmente é identificar a doença em pessoas assintomáticas, e essa vai ser o nosso grande dilema quando a gente vai falar em rastreamento, tá bem? Bom, é importante a gente falar, quando a gente fala em prevenção, falar dos níveis de prevenção, tá? Isso aqui a gente vai escutar várias vezes na medicina, e é importante a gente saber. Então, existem 3 níveis: a primária, a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária, tá?
ela é feita quando ainda nós não temos a doença, certo? Então é antes do início da doença, Então o que é prevenção primária? Por exemplo, usar preservativo para evitar doença sexualmente transmissível, isso é a prevenção primária. Tu não tem a doença ainda, tu tá removendo o fator de risco, que é não usar camisinha, para não ter a doença em questão, tá? Prevenção secundária é aqui que entra o rastreamento, porque aqui a tua doença está assintomática, ela já começou e ela está assintomática, então ainda não começou o curso clínico dela, o curso no qual ela cursa com sintomas. Então, na prevenção secundária entram detecção precoce e o tratamento adequado, certo? Em relação à prevenção terciária, ela se refere a reduzir as complicações, ou seja, a doença já começou, a pessoa já tem sintomas, tá? O diagnóstico é feito e a gente vai lançar mão de terapias, de tratamentos para evitar complicações. Existe uma confusão, por exemplo, na cardio, se fala em prevenção secundária, aquilo que na verdade é prevenção terciária, por exemplo, usar estatina, antiplaquetário, beta-bloqueador, depois de um cara com infarto agudo do miocárdio. Na cardio se fala como prevenção secundária, quando na verdade isso é prevenção terciária, porque isso está reduzindo as complicações. Então, ele é um pouco... Esses termos, eles não são tão fáceis assim, porque dependendo da área, eles usam termos diferentes, tá bem? O importante aqui nesse slide, então, é saber que o rastreamento ele vai entrar na prevenção secundária, que é identificar a doença na fase assintomática. Agora a gente vai entrar, então, numa discussão bem legal, que é quando que a gente tem que ir atrás de certas condições, tá? Quando é que a gente deve rastrear uma doença? Não é qualquer doença que tem que ser rastreada, certo? Apesar de a gente sempre ter aquele pensamento que quanto mais precoce a gente identificar uma doença, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o fim da história, tá? Então é importante, por exemplo, a gente pensar na carga de sofrimento causado pelaquela doença. O que envolve a carga de sofrimento? Envolve, por exemplo, o quanto de mortalidade aquela doença ela nos traz numa determinada faixa etária, por exemplo. O câncer de mama, ele costuma aparecer mais em mulheres com mais de 50 anos, certo? Agora tu vai pegar jovens com menos de 20 ou homens bem velhos, vamos pegar homens, sei lá, com 80, 90 anos. A frequência da doença ela é muito baixa nessas populações, nessas últimas que eu citei. Então, talvez não valha se fazer um rastreamento quando uma doença é muito rara, certo? Por isso que sempre se preconiza fazer rastreamento de doenças que tenham bastante mortalidade. Se prefere fazer, então, desculpa, tive que pausar, testes de rastreamento em doenças que tenham mortalidade significativa e em faixas etárias, em grupos de pessoas onde aquela doença tem pelo menos uma prevalência considerável, certo? Outra coisa que a gente tem que ver também é a efetividade, a segurança e o custo da intervenção preventiva ou do tratamento. O que é isso? Não adianta nada a gente fazer um tratamento, um rastreio e pegar a doença precocemente, tá? Se o tratamento que a gente pode oferecer para aquela pessoa naquele momento, ou seja, precocemente, for pior do que o tratamento oferecido quando a pessoa só adquirir os sintomas e aí sim fazer o diagnóstico. Ou seja, o tratamento precoce após o rastreamento, ele tem que ser mais efetivo do que o tratamento posterior sem o rastreamento quando o paciente se torna sintomático. Vocês entenderam? Então essa questão é muito importante, tá? Não adianta nada a gente rastrear uma doença para a qual a gente não tem um tratamento efetivo, um tratamento seguro, que seja bom para aquele paciente naquele momento, tá? O desempenho do teste de rastreamento também é importante. A gente tem que ter testes de rastreamento sensíveis, ou seja, que consigam pegar o maior número de pessoas, certo? E ao mesmo tempo tem que ser um teste que também seja específico para que não tenham tantos falsos positivos, certo? Então o teste tem que ser acuraz,
certo? Então essas 3 coisas são importantes, a carga, a efetividade e o desempenho do teste. Bom, aqui tem a coisa mais importante, que são as questões metodológicas, tá? A gente vai falar, então, eu vou só falar para vocês sobre o que é rastreio de prevalência, o que é rastreio de incidência, vou falar dos vieses mais importantes e depois ainda a gente vai entrar em alguns méritos que eu vi nos slides que eu acho que o professor vai cobrar de você na prova. Aqui, tá então, vou falar para vocês o que é o rastreio de prevalência e o rastreio de incidência. Deixa eu só botar a caneta aqui. Bom, o rastreio de prevalência, tá? Ele seria a primeira vez que tu faz um rastreamento num grupo de pessoas. E é no rastreio de prevalência que tu pega o maior número de casos. Ó, aqui tu tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 casos na primeira rodada de rastreamento. Tá? Nas rodadas subsequentes, tu vai pegar só os casos novos. Certo? Os casos novos, então, tu consegue, nesse caso, pegar 3. Ó, razões de incidência. Lembrar que incidência é casos novos. E aqui também tu vai pegar só os casos novos, tá? Então, o primeiro rastreio que tu faz é um rastreio de prevalência e os rastreios subsequentes são rastreios de incidência. O que é importante levar dessa figura também é que conforme a gente vai fazendo mais rastreamentos, a nossa capacidade de identificar casos novos diminui. Tá bem? Isso é outra coisa que não sei se ele vai cobrar, mas que o rendimento dos testes eles decrescem após a primeira rodada de rastreamento. Bom, agora vamos falar do viés de tempo ganho, tempo de doença ganho ou lead time bias, tá? Esse viés com certeza vai cair na prova de vocês, tá? Vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem didática. Então, aqui a gente tem... Peraí, deixa eu botar o apontador laser. Aqui a gente tem os pacientes não rastreados, certo? Aqui a gente tem os pacientes rastreados, só que o tratamento precoce ele não é eficaz, tá? E aqui a gente tem os rastreados em que o tratamento precoce é eficaz, tá? Olha só isso aqui. Esse cara aqui, ele não foi rastreado, certo? E o diagnóstico dele foi feito aqui, ó, quando ele teve sintomas, por exemplo, certo? E ele morreu aqui, ó, nesse tempo aqui, certo? Já esse cara aqui, ele foi rastreado, tá? Então, o diagnóstico dele foi mais precoce, ó. Diagnosticaram ele aqui, ó, antes de aparecer os sintomas dele. Aqui seria o tempo onde normalmente apareceriam os sintomas. Só que foi feito um rastreamento e foi diagnosticado precocemente, certo? Só que no fim das contas, o tratamento que tinha disponível nesse período aqui, ele não era eficaz. Por quê? Porque o paciente acabou morrendo no mesmo tempo. Então ele acabou ganhando um tempo de doença, certo? E esse é o viés do tempo ganho. Por quê? Porque tu aumenta o tempo de doença do cara, certo? Quando tu olha para o rastreado versus o não rastreado, só que a mortalidade no fim das contas ela continua igual. Ou seja, eles morrem no mesmo período de tempo. E a grande questão é o seguinte, quando a gente olha os estudos, se eles avaliarem taxas de sobrevida após o diagnóstico, eles vão dizer que esse cara aqui tinha uma melhor taxa de sobrevida do que esse aqui. Por quê? Porque eles vão contar do tempo do diagnóstico até a morte. Então esse tempo aqui é maior, certo? Quer ver, ó? Esse tempo aqui, ele é esse aqui, ó. Do diagnóstico até a morte, tá? E esse cara aqui, do diagnóstico até a morte, ele tem um tempo menor. Então a taxa de sobrevida após a morte, ela é maior nesses caras aqui. Só que eles morreram no mesmo período de tempo. Então esse cara ganhou um tempo de doença que, na verdade, pode ter sido só um tempo de estresse com a doença, ele pode ter se submetido a vários procedimentos desnecessários, que no fim ele acabou morrendo no mesmo período que o cara que não sofreu rastreamento, tá? Um teste de rastreamento ele é bom quando acontece isso aqui de baixo, ó. Tu rastreia o cara, diagnostica precoce, tá? Ele vive mais do que o cara não rastreado, ó. O cara não rastreado morre aqui. Morre aqui mais ou menos, ó.
E esse cara aqui, ele foi rastreado, diagnosticou precocemente. O tratamento, quando o diagnóstico precoce, nesse caso, era eficaz, de maneira que aumentou a sobrevida dele. Então, isso aqui é o que a gente precisa. A gente precisa melhorar a sobrevida e diminuir a mortalidade dos pacientes rastreados. Tá? Então, o viés de tempo ganho, ou viés de tempo de doença ganho, ou lead time bias, é justamente isso. Então, o cara ganhou um tempo de doença sem alterar a mortalidade. Então, às vezes, se o estudo for aparecer como taxas de sobrevida após o diagnóstico, ele pode ser um pouco enganoso, porque ele pode dizer que as taxas de sobrevida após o diagnóstico são maiores do que os não rastreados, quando na verdade a mortalidade não mudou. Outro viés importante vocês saberem é o viés de tempo de duração, ou length time bias, tá? O que esse viés mostra para vocês? Ele é um tipo de viés de seleção, tá? Em que tu acaba rastreando os pacientes que tenham tumores, por exemplo, câncer, de crescimento mais lento. Porque olha só, esse cara aqui, ó, ele tem um câncer, vamos dizer que todos aqui são cânceres, tá? Esse cara aqui tem um câncer de crescimento lento. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, certo? Esses cânceres de crescimento lento, normalmente, eles vão ter um comportamento melhor do que aqueles cânceres de comportamento mais rápidos, certo? Então, esse viés de tempo de duração, ele te dá... O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o rastreamento, às vezes, ele te dá uma falsa impressão que o tratamento precoce ele é mais eficaz do que o cuidado habitual. Só que, na verdade, quando tu está submetendo essas pessoas ao rastreamento, tu está pegando, tá fazendo o diagnóstico só daqueles cânceres de tumor de crescimento mais lento, tá vendo? Então tu não tá pegando os cânceres mais agressivos, como esse, por exemplo, de crescimento rápido, ou esse. Entenderam? Então a grande jogada é que o viés de tempo de duração, o length time bias, ele te diz, ele é um viés que te diz que o rastreamento ele funciona bem melhor para doenças de progressão lenta. Então, normalmente, o rastreamento ele pega as doenças de progressão lenta, ou seja, doenças que normalmente são mais benignas. Nesse gráfico aqui, ainda sobre o viés de tempo de duração, length time bias, a gente pode ver um pouco melhor isso. Aqui, tu tem, ó, os tumores de crescimento rápido, certo? O diagnóstico vai aparecer após o surgimento dos sintomas, tá? Vai ser muito rápido esses tumores. Então eles não vão ser pegos pelo rastreamento, ó. Eles vão ser pegos antes no tempo. Eles vão crescer rapidamente e vão ser diagnosticados quando surgir os sintomas. Já esses aqui, ó, com crescimento mais lento, eles vão ser diagnosticados no rastreamento. E normalmente esses cânceres, esses tumores de crescimento mais lento, eles vão ter um comportamento melhor, ou seja, uma mortalidade menor do que os cânceres de crescimento mais rápido. Então, tu vai ter uma falsa impressão de que o rastreamento é bom, porque aqueles casos que o rastreamento detectou são casos, normalmente, então, de crescimento de tumor lento, que vão ter um comportamento melhor, um comportamento mais benigno. Então pode dizer daqui a pouco que os caras rastreados vão ter uma mortalidade menor do que os não rastreados, simplesmente pelo motivo de que os rastreados são pacientes com tumores de crescimento mais lento e tumores mais benignos. Entenderam? Outro viés é o viés de adesão, certo? O viés de adesão nada mais é do que... por exemplo, existem alguns estudos que mostram bem certinho que tu pega assim, tu faz rastreamento e tu bota no grupo controle pessoas convidadas, tá? Então nesse grupo controle vão ter pessoas que queriam fazer o rastreamento e pessoas que não queriam, tá? Tu pegou um grupo de pessoas lá e nesse grupo vai ter pessoas que queriam e pessoas que não queriam, tá? No outro braço, tu coloca pessoas voluntárias, ou seja, pessoas que vão atrás de fazer o rastreamento para determinada doença. E daí tu olha o resultado
as pessoas voluntárias, o grupo dos voluntários, eles normalmente têm uma taxa de mortalidade menor. Por quê? Porque essas pessoas voluntárias normalmente são pessoas mais saudáveis, que buscam as doenças, que buscam rastrear as doenças. As pessoas que buscam rastrear doenças normalmente são pessoas mais preocupadas com a saúde. Por exemplo, o Usain Bolt é um atleta. Ele deve fazer diversos cuidados, ele deve ter diversos cuidados com a saúde dele, e ele provavelmente é um cara que buscaria um teste de rastreamento. Então, às vezes, os estudos podem nos enganar por simplesmente no braço das pessoas rastreadas terem pacientes com mais cuidados médicos, que se cuidam mais. E isso mostrar uma melhora na taxa de mortalidade simplesmente por esse fato. E esse é um viés de adesão. Tá? Esse é o viés de adesão. Bom, então esse slide aqui eu peguei do professor Ricardo. E ele fala como a gente evita os viés de detecção, segmento e adesão. O viés de detecção nada mais é do que o viés de tempo-ganho, ou lead time bias. O viés de segmento nada mais é do que o viés de tempo de duração, ou length time bias. E o viés de adesão, que é o viés de adesão. Tá? Como é que a gente evita o viés de tempo-ganho, ou o lead time bias, ou o viés de detecção? A gente simplesmente usa a taxa de mortalidade ao invés de sobrevida. Por quê? Quando a gente usa a taxa de sobrevida, a gente está pegando o tempo do diagnóstico até a morte. Como eu mostrei para vocês naquele slide, o tempo do diagnóstico até a morte, ele vai ser maior no cara rastreado, porque tu diagnosticou precocemente. Mas a mortalidade vai ocorrer no mesmo tempo do que o cara não rastreado. Então é importante usar a taxa de mortalidade para que mostre se as taxas de mortalidade são iguais ou, de fato, tu teve melhora da sobrevida. Certo? Já no viés de segmento ou viés de tempo de duração, ou length time bias, tu pode evitar, assim como no viés de adesão, tu pode evitar fazendo estudos com um delineamento bom, como, por exemplo, um ensaio clínico randomizado. No ensaio clínico randomizado, que a gente sabe que é o delineamento mais forte na hora de fazer pesquisa, tu consegue alocar os pacientes aleatoriamente para que no grupo dos rastreados e no grupo dos não rastreados a gente tenha um número comparável de tumores de crescimento lento, por exemplo, e rápido. Então, no dos rastreados e no controle, tu tem tanto tumores de crescimento lento quanto tumores de crescimento rápido. Então, tu evita, por exemplo, o viés de tempo de duração, o viés de segmento. E, ao mesmo tempo, como tu randomiza esses pacientes, tu faz com que nos dois grupos tenham pessoas com níveis de adesão semelhantes. Então, nos dois grupos vai ter os caras que cuidam mais da saúde e os caras que não cuidam, entendeu? Então, ensaio clínico randomizado, bem delineado, evita o viés de segmento ou de tempo de duração e evita o viés de adesão. Usar a taxa de mortalidade ao invés de sobrevida evita o viés de tempo ganho ou viés. Bom, agora eu vou falar então um pouco das consequências ruins do rastreamento. Aqui eu elenquei algumas, então o desconforto durante a execução, por exemplo, na hora de fazer uma colonoscopia para prevenir o câncer do colo retal, não é um exame muito agradável, certo? Claro, a gente tem que pesar todo o risco-benefício sempre na hora de sugerir um teste de rastreamento. Os efeitos da radiação a longo prazo, por exemplo, tem vários estudos tentando mostrar o benefício de fazer tomografia de corpo inteiro para prevenir algumas doenças. Só que, tu fazer tomografia de corpo inteiro, tu tá submetendo aqueles pacientes a uma radiação muito grande, então daqui a pouco tu tá atribuindo um risco da pessoa ter câncer por radiação lá na frente, que é maior do que tu rastrear e maior do que o risco que o paciente tem para aquela doença que tu tá procurando, entendeu? Eu vou falar principalmente agora nos próximos slides dos falsos positivos, tá? Que vão te provocar uma série de investigações adicionais desnecessárias e outras coisas que eu vou falar. O sobrediagnóstico e os incidentalomas, tá? Os falsos positivos, tá? Por que ocorrem muitos falsos positivos nos testes de rastreamento? Porque normalmente os testes de rastreamento eles são bastante sensíveis. Como vocês viram, inclusive comigo no último semestre, um teste muito sensível, o que é sensibilidade? É tu pegar todos os caras com doença, certo? E ver quantos tem o teste positivo, certo? Só que quando tu tem um teste muito sensível, a tua taxa de falsos positivos ela é muito alta, certo? Então, as pessoas que submetem a um teste de rastreamento, elas estão sujeitas a ter um falso positivo. E um falso positivo, junto dele, vem muitas coisas que são muito desagradáveis aos pacientes. Por exemplo, cirurgias desnecessárias. O cara diagnostica um câncer, tem que tirar, sei lá, a mulher diagnosticou um câncer de ovário,
através de um teste de rastreamento, mas na verdade ela não tinha aquele câncer de ovário. E daí tiraram o ovário dela por cirurgia desnecessariamente. O estresse que se tem por trás de um diagnóstico. Então, a gente sabe que por mais que a pessoa que tenha um teste positivo no rastreamento, faça exames subsequentes que mostrem que ela não tem aquele câncer, ela ainda assim vai estar preocupada com alguma desconfiança que ela possa ter aquele câncer que foi diagnosticado erroneamente inicialmente. Tá? Os gastos, obviamente, que estão envolvidos em ter um falso positivo, certo? Eu trouxe essa tabela que eu peguei do Fletcher porque ela é bem interessante, assim, ó. É muito comum hoje em dia as pessoas irem no consultório médico e os médicos pedirem uma série de exames, tá? E como normalmente é uma tabelinha, assim, que o cara só marca xizinho pedindo os exames, é muito fácil para eles. E se tem evidência, estudos bem bons que mostram que conforme tu aumenta o número de testes que tu solicita para os pacientes, a chance de tu achar pelo menos uma normalidade, ela cresce absurdamente. Então, a gente tem que cuidar muito na hora de solicitar um monte de exames para os pacientes nos consultórios, nos ambulatórios, seja lá onde for, porque a chance de tu achar alguma coisa, ela vai aumentando muito. E quando tu acha alguma coisa, tu vai ter que arcar com as consequências daquilo. Tá? E muitas vezes aqueles achados positivos são falsos positivos. Eu não falei antes no slide dos falsos positivos, tá? Mas dá um exemplo para vocês que tem um estudo de câncer de ovário que mostrou que por causa dos testes de rastreamento falsos positivos, 5 vezes mais mulheres sem câncer de ovário foram submetidas a cirurgias em relação àquelas com câncer de ovário. Então tu imagina esses falsos positivos, o que eles acarretaram na vida dessas mulheres. 5 vezes mais mulheres sem câncer de ovário foram submetidas à cirurgia desnecessariamente. Então vocês têm que se dar conta do quão importante é essa questão. Tá? O efeito do rótulo, ele não está nos slides do Ricardo, mas é interessante o efeito do rótulo. O que é o efeito do rótulo? Os resultados dos testes, eles podem, algumas vezes, ter efeitos psicológicos relevantes nos pacientes. Eu falei isso para vocês antes. E esses efeitos psicológicos relevantes, eles recebem o nome de efeito do rótulo. Então, tu tem o teste falso positivo lá, tá? Tu fez teste de rastreamento, deu teste positivo para uma determinada doença. Por mais que tu, nos exames de segmento, mostre que tá tudo bem, que tá tudo normal, as pessoas ainda continuam preocupadas, tá? Então isso é uma coisa que a gente deve levar em consideração. O sobrediagnóstico, tá? Ele é muito importante porque a gente sabe, acho que o Ricardo deve ter dado um exemplo para vocês do tio dele ou do vô dele, que muitas vezes a gente diagnostica o câncer em uma pessoa, só que aquela pessoa vai acabar morrendo por outro motivo, tá? Ele deu o exemplo na aula que o tio dele, acho que uns 60, 70 anos, através de um teste de rastreamento, foi diagnosticado com câncer de próstata. E a grande questão era se... Só que ele não sentia nada. Ele era um paciente totalmente assintomático. Foi descoberto o câncer através de um teste de rastreamento, acho que um PSA. Não me lembro agora. E a grande questão era, esse cara tem que tirar a próstata, tem que fazer radioterapia. O tio dele chegou pra ele e perguntou. Só que assim, ó, ele não sentia nada, não tem como saber o quão rápido ia evoluir aquele câncer, se ia evoluir rapidamente ou não, certo? E ele já estava mais velho, então talvez aquele câncer ele não ia matar o tio do Ricardo, certo? Ele mostrou o exemplo do tio dele mesmo, que 10 anos depois ele acabou optando por não fazer nada, e 10 anos depois o tio dele ainda não sentia nada e acabou morrendo por um infarto. Então, quantos sobrediagnósticos a gente faz submetendo pessoas saudáveis a testes de rastreamento? Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? E nos estudos que o Ricardo abordou em aula, ele mostrou vários estudos grandes, assim, mostrando que a quantidade de sobrediagnósticos é muito alta nesses estudos de rastreamento. Então é importante a gente ligar nisso. Outro conceito que o Ricardo botou nos slides também é o conceito de número necessário para rastrear, que ele é
totalmente igual de se calcular o NNT, que vocês devem saber que é o número necessário para tratar, tá? Então, o número necessário para rastrear é o número de pessoas que devem ser submetidas ao rastreamento para que se possa prevenir um óbito ou um evento adverso, tá? Ela, obviamente, é a base de estratégia de rastreamento de uma doença. Bom, então um dos conceitos que vocês têm que saber, que o Ricardo provavelmente vai cobrar na prova, é o de número necessário para rastrear, que é exatamente igual, muito parecido com o NNT, que a gente calcula quando a gente está olhando por um ensaio clínico. Tá? Então aqui, essa tabela aqui que ela ilustra, tá? Por exemplo, aqui tu tem 1, 2, 3 estudos, tá? Nesses 3 estudos, tu tem uma redução relativa de risco de 20%. Aqui foi de 5% no grupo controle, aqui 4% a mortalidade nos caras rastreados e tratados, aqui 0,5 para 0,4, 0,05 para 0,04. Se tu fizer 4 por 5 ou 0,4 por 0,5 ou 0,04 por 0,05, tá? Tu tem, então, a mortalidade nos rastreados e tratados pela mortalidade nos controles não rastreados nesses 3 estudos, tá? Com isso, tu consegue calcular a redução de risco relativo, que é 20%, certo? Vou apagar aqui. Agora, o que é importante? A gente sempre calcular e olhar para a redução absoluta de risco. Por quê? Por exemplo, a redução de risco absoluta aqui, nesse estudo aqui, é de 1%. Aqui é de 0,1 e aqui é de 0,01. Como é que a gente calcula o número necessário para rastrear? Tá? Que é nada mais é do que o número de pessoas que a gente tem que rastrear para evitar um óbito. A gente faz 1 dividido por redução de risco absoluta, tá? Que é exatamente igual ao NNT. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 dividido por 1%, que é 1 sobre 100, certo? Que é a mesma coisa que 100. Então, eu preciso rastrear 100 pessoas para evitar um óbito. Agora, se eu calcular aqui, ó, nesse estudo aqui, eu vou chegar no NNR de 1000 e aqui no NNR de 10.000. Então, esses estudos aqui, ó, apesar deles terem uma redução de risco relativo, ou seja, a mortalidade teve uma redução de risco relativo de 20% nos rastreados em relação aos não rastreados, o número necessário de pessoas que tem que rastrear para evitar um óbito, ele vai aumentando, ó, desse estudo para cá. Então é muito importante que a gente sempre olhe para o risco, redução de risco absoluta, para poder calcular o número necessário para rastrear. Com certeza ele vai pedir alguma questão para vocês disso aí na prova. Bom, pessoal, era isso aí então. Espero que tenha ajudado vocês. Uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Ele deve ter mostrado para vocês alguns estudos mostrando que o rastreamento não é tão bom e tal. Mas uma coisa é importante vocês terem em mente, tá? É muito importante de diferenciar o rastreamento e a indicação de rastreamento num contexto de saúde pública, certo? Em relação ao rastreamento quando a gente está olhando para um indivíduo, certo? Por exemplo, esses estudos, eles olham muito para a necessidade de tu submeter a população, ou seja, ao rastreamento a nível de saúde pública. Então, será que vale a pena eu indicar mamografia para todas as mulheres acima dos 40 anos? E esses estudos eles nos mostram, será que tem uma redução de fato de mortalidade no fim das contas ou eu só estou agregando um viés, só estou agregando um tempo ganho de doença? Entenderam? Agora sim, ó, não quer dizer que por esses estudos dizerem que não diminui mortalidade, que eu não vou fazer uma mamografia numa mulher de 40 e poucos anos com história familiar de câncer de mama, vocês entenderam? Então é muito importante a gente ter essa ideia que os estudos mostrarem que quando a gente faz um estudo com 50 mil pacientes não diminui mortalidade, tu rastrear para, por exemplo, câncer de mama numa determinada faixa etária, que esses resultados eles não necessariamente vão ser aplicados quando a gente está olhando
para uma mulher individualmente, tá? Então essa distinção é importante vocês saberem, que eu acho que deve ter sido a conclusão das discussões em pequenos grupos, caso vocês tenham feito. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.